Quero convidar os irmãos a que abram o seu exemplar da Palavra de Deus no livro do 1 Samuel, capítulo número 25. E ao mesmo tempo que você vai abrindo ou vai acessando o seu exemplar da Palavra de Deus, através do celular, notebook ou laptop, você também veja ao lado se tem algum irmão, alguma irmã sem o exemplar, para você possa compartilhar. Primeiro livro do Samuel, capítulo de número 25. É um texto pequenininho, vai até o versículo de número 44, mas eu não vou ler os 44 versículos. Eu vou me deter tão somente nesse momento na leitura do versículo 32 e o verso 33. Mas os irmãos não fechem o seu exemplar da Palavra de Deus, porque nós vamos passear em todo este capítulo número 25, ok? Capítulo 25, 1 Samuel, verso 32 e o 33 diz assim: Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita sejas tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Amém. Meus amados irmãos, capítulo 25 de 1º livro de Samuel, ele conta uma história de um casal. E nós estamos fechando hoje o ciclo sobre a família. Mês de maio, entre nós, Igreja Batista, damos ênfase à família. Valorizamos a família, porque cremos que a família é uma instituição divina. A família não foi criada pelo cartório para ganhar dinheiro com casamento, mas a família é uma instituição divina do próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem e a mulher, os abençoou e disse: sede, pois, fecundos. O homem e a mulher agora serão uma só carne. E eu quero pensar com os irmãos exatamente nesta família, em família. E aqui nós temos um casal, Abigail e Nabal. Como nós não vamos ler todo este capítulo, dos 44 versículos, só para os irmãos situar. Nabal, que era marido de Abigail, não era um homem muito prudente, até porque o próprio nome Nabal quer dizer tolo. Abigail, então, casada com esse homem, e o seu nome é meu pai, é jubiloso. Está lá um casal diferente, porque Nabal é um homem ignorante, um homem grosso, um homem que só pensa em si mesmo, não quer compartilhar com ninguém. Então nós temos um casal aí com distinções, né? Ele totalmente ignorante, e Abigail, uma mulher amorosa, provavelmente bonita, a Bíblia fala isso, versículo 3, né? E nós temos que pegar nesse casal algumas orientações para a nossa vida, para nosso dia a dia. O que aconteceu ali no capítulo 25? No capítulo 24, Davi está fugindo da perseguição de Saul. Saul quer matar Davi, porque tem inveja de Davi. Davi foi ungido pelo Samuel para ser o novo rei. Então Saul quer matar Davi. Davi então foge para que não seja morto. E ele então conseguiu alguns seguidores. A esta altura do capítulo 25, 600 homens já estavam seguindo Davi. E ele então ficou na montanha de Moom, onde ficava a família de Nabal e a família de Abigail.
E o exército, vamos assim dizer, o exército de Davi, de uma certa forma, protegeu os bens, as riquezas de Nabal. Um certo tempo, Davi então escolheu 10 homens e disse: vai lá fazer uma visita a Nabal, quem sabe Nabal não nos abençoa. Afinal de contas, precisamos beber, precisamos comer, precisamos vestir, né? Vai lá fazer uma visita a Nabal, né? Afinal de contas, estamos aqui protegendo o seu gado, as suas riquezas. Quem sabe ele não nos abençoa. Não está escrito exatamente isso, eu estou apenas trazendo para a nossa mente o que está aqui nos 44 versículos. Aqueles homens, então, chegam até Nabal e saúda Nabal. Graça e paz, Nabal, como você está? Tudo bem? Nabal, nós estamos aqui enviados pelo rei Davi. Será que você não quer nos abençoar? Nabal então diz para ele: Davi? Quem é Davi? Eu não conheço Davi, nunca ouvi falar nesse nome. É o que? Um fugitivo? Mentiroso. Ele sabia muito bem quem era Davi. O povo sabia quem era Davi, que era um escolhido, um novo ungido pelo Samuel, o futuro novo rei de Israel. Mas ele se dá por sonso. Por quê? Tempos atrás, o exército de Davi estava protegendo o seu gado, as suas ovelhas, as suas riquezas. E ele dá uma de sonso: quem é Davi? E aqueles homens então vão embora. E, muito injuriado, triste, né? Os servos de Nabal, vendo aquela situação e sabendo que Davi, ao receber a notícia, não ia deixar passar em branco, né? No linguajar de hoje, ia vir e passar o cerol, né? O que o servo fez? Correu até Abigail e disse: Abigail, é o seguinte, ó, o negócio vai ficar feio. Os homens de Davi vieram aqui e Nabal não recebeu. Nabal, ó, enxotou. Certamente, Abigail, aqueles homens vão voltar e vão nos exterminar. Abigail, faça alguma coisa. Abigail, então, irmãos, prontamente, ela fez o quê? Ela correu e foi encontrar com Davi para amenizar a situação. Então, irmãos, este é o enredo do capítulo 25 de 1 Samuel. Davi ficou injuriado e certamente ia mandar acabar lá com as coisas, com os negócios de Nabal. Tanto é que o texto fala disso, né? Nós vamos ver mais à frente. Fala que Davi separou 400 homens para ir até Nabal e passar o cerolzinho nele e acabar com tudo. Então, irmãos, este é o enredo da história, e eu quero, meus amados irmãos, pensar em algumas atitudes que Abigail tomou. Então, nós temos duas situações desse casal, né? Totalmente situações diferentes. Aquele homem, um homem ignorante, bruto, insensível, e aquela mulher prudente, sensível à situação. Isso, meus amados irmãos, reflete, infelizmente, em muitos casais. Hoje, sabemos disso. Há muitos casais, há muitos homens, vergonha para mim, alguns homens são ignorantes, brutos, que não quer dar ouvido à sua mulher, e a sua mulher, muitas vezes, por sua vez, tenta amenizar. Quando nós lemos o livro de Provérbios, capítulo 31, nós vamos lá encontrar que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas aquela que foi igual a Nabal, tola, com seus próprios lábios a destruirá. Então vamos pensar, meus amados irmãos, sobre algumas situações aqui. E eu quero pensar sobre o seguinte tema: a importância da sabedoria na família. Irmãos, precisamos ter sabedoria. Falamos muito aqui em alegria,
Neemias capítulo 8, versículo 10, aquele povo que voltou do cativeiro, que estava reconstruindo novamente a cidade, reconstruindo o muro, Neemias reconstruindo o muro, Esdras reconstruindo o templo. Lá em Neemias capítulo 8, versículo 10, ele manda o povo se alegrar, comam, bebam, se alegram, por quê? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Mas também a palavra nos exorta, irmãos, que precisamos ter sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos ter sabedoria para lidar com algumas das situações diversas. E poderíamos, irmãos, definir sabedoria, em algumas definições, apenas um resumo. Sabedoria, irmãos, é lidar com situações adversas. O que é sabedoria? Sabedoria é lidar com situações adversas. Em 1 Tiago, capítulo 1, verso 5, verso 6, diz exatamente isso. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele com alegria dá para cada um de nós. Então, como casal, a família precisa ter também sabedoria. Então, a importância da sabedoria. Primeira observação, então, irmãos, aí no verso 32, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel. Primeira observação, meus amados irmãos, é que precisamos estar atentos às situações que ocorrem. Irmãos, precisamos estar atentos, vigilantes às situações que estão ocorrendo, seja ao nosso redor, ou seja, irmãos, distante de nós. Nós acabamos de ouvir o pastor Marcelo orar por situações muito distantes de nós. Aquela situação vai chegar aqui, aí se ela é com eles, eu não tenho nada a ver com isso, problema deles, eles que se virem. Não, meus amados irmãos, precisamos ter essa sabedoria, porque aquela guerra lá, aquela situação, ela pode se refletir hoje em nós. Você pode chegar no mercadinho para comprar o seu feijão, o seu arroz, você chega lá e aumentou. Por que aumentou? Aumentou por causa do outro lado está tendo guerra. Aumentou porque do outro lado está faltando alimento. Ou você pode pensar assim: o que eu tenho a ver com aquele povo lá do Rio Grande do Sul? Problema deles. Por que mandou morar lá? Morasse aqui, que está sol, para que quer morar lá? Problema deles. Não, irmãos, precisamos ter sensibilidade, precisamos ter sabedoria. Por quê? Orando por eles, Deus pedindo graça e misericórdia, nós também seremos abençoados. E nós sabemos que a maior parte, por exemplo, a maior parte de produção de arroz está onde? É lá. É lá. Então, irmãos, temos tudo a ver, sim. A questão de, não tem nada a ver com isso. Tem sim, eu tenho tudo a ver. Então, precisamos, irmãos, estar atentos às situações que ocorrem em nosso redor. Aí no verso, então, agora, 25, do verso 14, no verso 14, diz assim, irmãos: nesse tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiro a saudar o nosso Senhor, porém este disparatou com ele, enxotou, não quis saber de nada, mandou embora. No verso 17, agora, pois, o servo de Nabal falando, né? Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor, contra toda a casa. Ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Abigail, faça alguma coisa. Então, irmão, precisamos estar atentos. Os servos de Nabal, irmãos, relataram o ocorrido a Abigail.
Abigail, olha, a situação é esta, o que nós vamos fazer? Não adianta falar para Nabal, ele é ignorante, ele é bruto, ele só pensa em si mesmo. Lá no verso 3, nós encontramos lá, irmãos, verso 3, Nabal era o nome deste homem, Abigail de sua mulher, esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Ele era da casa de Calebe. Por que o autor colocou isso aqui? Era ele da casa de Calebe. Irmãos, nós sabemos quem fora Calebe, quem fora Josué. Foi somente os únicos 2 daqueles 12 espias que foram ver a terra prometida e quando voltaram, 10 disseram, era melhor nós termos voltado para o Egito, era melhor nós ficarmos no Egito, era melhor nós ficarmos escravos no Egito, era melhor nós ficarmos submissos ao Egito, do que morrer nessa terra. Os 2, Josué e Calebe, não, o Senhor é conosco. Ele não estava nem honrando a família de Calebe. Então, irmãos, o tolo não consegue nem honrar a sua família, não consegue nem honrar os seus antepassados, que muitas vezes lutou por algum ideal e ele nem isso está honrando. Nabal não está honrando. Então, irmãos, ele era um homem tolo. E a Bíblia diz que todo tolo, meus amados irmãos, é praticamente um ateu. Lá em, não vou ler, mas fica aqui indicado, Salmo 14, verso 1, Isaías 32, verso 6, diz que todo tolo é um ateu, porque nega a Deus. Se nega o nome de Deus, é um ateu, e a Bíblia chama também de tolo. Então, nós precisamos estar prontos para ouvir o relato. Nabal não estaria pronto para ouvir o relato. Abigail, irmãos, ouviu o relato daquele servo e aquele servo disse para ela, faça alguma coisa. A segunda observação ainda, irmãos, que precisamos estar atentos às situações que ocorrem, é que em confronto com a situação, é ter postura de ação. Quando os problemas vierem, a dificuldade vier, você olha para ela e diz, vai se resolver por si só. Não se preocupe não, o tempo vai resolver isso. Não, irmãos, o tempo não vai resolver, precisamos, irmãos, ter pronta ação. Algumas coisas que acontecem, irmãos, nós precisamos imediatamente agir. Sabemos, irmãos, que precisamos pedir direcionamento, orientação, capacitação do Senhor. Por isso que a vida do crente é de uma constante, uma contínua oração. Eu só vou orar quando eu tiver com um problema, pastor Marcelo. Quando eu tiver com um problema, eu vou orar. Quando eu não estiver com um problema, para que oração? Está tudo bem. Não, irmãos, precisamos orar constantemente, seja com problema, seja sem problema. E mais vale orar quando estiver tudo bem. Porque na hora do aperto, será que você vai conseguir orar? Ou você vai sentar para chorar somente? Então, irmãos, precisamos estar em situações de resolver. Então, esta mulher foi colocada em confronto. Abigail, faça alguma coisa. Verso 17, Abigail, vê o que hás de fazer. Então, irmãos, em confronto com uma situação, precisamos ter postura. O servo de Nabal, irmãos, ele confronta Abigail a esta postura, a esta tomada de decisão. Como já falando aí no verso 17. O que Abigail faz? Abigail disse para o servo assim, não, eu vou pensar o que eu vou fazer. Não, espera um pouquinho aí, eu vou ver o que eu vou fazer. Espera aí, eu vou falar com meu marido. Os servos sabiam, irmãos, que nada disso adiantaria. E não foi isso que ela falou.
Ela não falou nada disso, nós vamos ver mais à frente. Ela não falou nada disso, mas aqueles homens chamaram a ela a um confronto. Neste momento, irmãos, ela está ouvindo. Neste momento, ela está ouvindo as situações. Irmãos, nós precisamos também ouvir. Talvez ouvir mais e falar menos, né? Às vezes nós trocamos, nós queremos falar mais e ouvir menos. Não, o Senhor nos deu 2 ouvidos, deve ser para isso, né? Para que nós possamos ouvir bem, com nitidez. E ao falar, fale pouquinho, só tem uma boquinha só, para que enquanto você come, você não fala, né? Então, precisamos, irmãos, estar em prontidão de ação. Estar atento às situações, irmãos, que ocorrem, também é, irmãos, independente das nossas indiferenças. Irmãos, tomar atitude independente das nossas diferenças. Ela tinha indiferença com o marido. Ela pôde dizer, Nabal, ele que se lasque. Não é? Ué. Quando os homens de Davi vier, ele vai matar os homens. Eu não sou homem, eu sou mulher. E outra coisa, eu vou ficar dono do negócio todinho. Ela pensou isso? Não, irmãos, ela não pensou nisso. Ela não pensou nisso. Então, irmãos, nós não podemos ficar indiferentes. O meu marido, ele que resolva. Ele não diz que é a última palavra, aqui quem manda sou eu. Aqui quem manda sou eu, a última palavra é minha. Então ele que resolva. Não, irmãos, não, irmã. Se seu marido é igual a esse Nabal, um tolo, bruto, ignorante, mas você precisa ser aquela mulher de Provérbios 31. A mulher que edifica a sua casa, a mulher que é sábia, a mulher que é temperante, a mulher que sabe lidar com situações, a mulher que ouve e sai em ação. Então, indiferente das situações, indiferente do seu relacionamento com o seu marido, ou vice-versa, né? Ou vice-versa, às vezes é o homem que é mais brando e a mulher é mais achegada. Mas eu estou falando de uma maioria, né? Normalmente a maioria é o homem, né? O homem que é, eu sou durão, eu sou o rei da cocada preta. Lá em casa é assim, é durão. Lá em casa quem manda sou eu, né? E às vezes eu falo isso, lá em casa quem manda sou eu, a palavra lá é minha. Ela diz, você vai lavar os pratos. Eu disse, só se for com água quente. Né? Então, irmãos, algumas situações a gente tem a última palavra. Mas esse homem que é durão, quer ter a última palavra? Não, irmãs, irmãos, igreja, independente daquele seu semelhante, da indiferença que você tem com ele, mas por causa deste amor que você tem para com Cristo, por causa do testemunho que você tem para com Cristo, por causa da palavra que você tem com Cristo, por causa do compromisso que você tem com Cristo, você faz o quê? Age. Age. Deus quer, irmãos, que nós venhamos a agir mesmo distante, mesmo indiferente às situações, mesmo que você tenha indiferença com o seu semelhante, com o seu companheiro, com o seu cônjuge, com o seu vizinho, seja com quem for, mas diante de uma situação que você pode resolver, faça. Faça. Tiago diz para nós, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, irmãos, pecado não é tão somente matar, roubar e tantos outros delitos, mas pecar também, irmãos, é deixar de fazer o bem. Sabe que pode fazer o bem, sabe que deve fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E o que é pecado? Em linhas gerais é errar o alvo, é estar em desacordo
acordo com a vontade de Deus. Precisamos, irmãos, estar em acordo e não desacordo, em acordo com a vontade de Deus. Então aqui está Nabal, ouvindo aquele servo da casa, ouvindo as queixas, ouvindo dizendo que vai chegar o mal, vai chegar a destruição, Nabal vai ser condenado, Nabal vai sofrer as consequências. Abigail, talvez você também sofra as consequências. Abigail, nós também vamos sofrer as consequências. Abigail, nós não temos nada com isso, mas nós vamos pagar também por este erro, por essa ignorância, por essa situação de Nabal. E o verso 17 é bem claro. Abigail, faça alguma coisa. A importância da sabedoria, meus amados irmãos, na família. Segunda observação, precisamos, irmãos, procurar responder à situação apressadamente. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Algumas situações pode deixar até para amanhã, sem problemas. Algumas situações são administráveis e pode ficar para amanhã. Mas algumas, elas precisam ser resolvidas hoje, agora. Em linguajar popular, é para ontem. Isto é para ontem. Eu tinha um chefe, porque já morreu, ele chegava para mim e falava assim: Alberto, quando você puder fazer isso, você faz. Não tenha pressa não, quando você puder, você faz, né? Aí eu disse, está legal, na primeira semana de trabalho eu vi isso dele, né? Está legal. Aí eu deixei o trabalho lá, não deu meia hora, vem ele. E aí, você já fez? O senhor não falou que quando eu pudesse fazer, eu faria? Não, tudo bem. Aí vieram me cutucar, olha, quando ele falar, quando você puder, quer dizer que é para ontem. Aí eu disse, entendi, agora é comigo. Aí eu fui lá, fiz o trabalho. Da outra vez que ele veio falar comigo, quando você puder, você faz? Deixa comigo. Na mesma hora eu fazia o trabalho, chegava lá, batia lá na sala dele. Você já fez? Já está pronto. Pronto, agora eu aprendi. Então, irmãos, algumas situações é para ontem. É para onde? Precisamos, irmãos, estar perceptível, sensível às situações. Abigail estava sensível, irmãos, a essas situações. E o que ela fez? Ela procurou responder à situação apressadamente. Abigail, então, irmãos, tomou de solução que já estava ao seu alcance. Qual era a situação? Aqueles homens de Davi chegou lá, perguntou se Nabal poderia abençoá-lo. Eles estavam procurando o quê? Uma oração? Eles estavam procurando o quê? Uma conversinha, um cafezinho? Não, irmão, eles queriam o quê? Alimentos. Eles queriam alimentos. Nabal não percebeu isso. Nabal não percebeu isso. No verso 18, nós temos assim, irmãos, então Abigail tomou a toda a pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 de figo, e o pôs sobre um jumento. Eu ouvindo essa lista, pastor Marcelo, eu tenho alimento até o final do ano. Não vou mais no mercado. Estou tranquilo. Pastor Marcelo chega em casa e me diz aqui, essa lista aqui é sua. Eu disse, beleza, pastor Marcelo, muito obrigado. Eu até o final do ano não preciso disso. Mas eu pergunto, irmãos, o que é isso para 600 homens?
E eles comem bem. Não é igual a mim, não. Que é saladinha, alface, tomatinho, para manter o peso, né? Ficar bonito, esbelto, né? Para a esposa não procurar outro. Vai nessa. Que eles comiam alface. Não, irmãos, era comida pesada. Isso aqui, irmãos, é um cafezinho. Mas é o que ela tinha na mão, é o que ela tinha à mão. O que ela tinha à mão, ela providenciou para a resolução. Ela juntou tudo aquilo e colocou no jumento, nas costas do jumento. Irmãos, às vezes nós queremos resolver algumas situações, mas eu não tenho isso, tenho aquilo, eu preciso disso, preciso daquilo, não tenho isso, não tenho aquilo. Então, precisamos resolver o que nós temos à mão. Não vamos colocar desculpa para não fazer, porque não temos. Mas certamente sempre temos à mão alguma coisa para resolver. Esta mulher, Abigail, irmãos, ela tomou a frente da situação. Ela sabia que não precisava contar com Nabal. Esquece Nabal. Irmãos, esquece Nabal. Nabal só pensa em si mesmo, só pensa nele. Era um homem glutão. Era um homem glutão. No verso 10, aqueles homens chegam de Davi, chega até Nabal, e ele está lá questionando quem é Davi, não conheço Davi, e no verso 11 diz assim: tomaria eu, pois o meu pão, eu vou dar o meu pão, e a minha água, a carne das minhas ovelhas que eu degolei, que eu tosquiei, eu vou dar para eles? Não, isso aqui é tudo meu. Sabe aquelas crianças, 2, 3 anos, 4 anos, estão brincando, aí chega um outro coleguinha, ei, deixa eu brincar com você também, esse carrinho aí, aí diz, não, isso aqui é tudo meu, é meu, é o que Nabal está falando aqui, é tudo meu, é meu, eu não vou dar meu pão, não vou dar a minha água, eu não vou dar a carne, eu não vou dar nada. Quem é Davi? Irmãos, Abigail já sabia que esse pode esquecer. O seu nome é tolice. O seu nome é tolice. Então, irmãos, ela tomou o que estava à mão. Irmãos, o que tem à sua mão para as soluções? Não estou dizendo aqui que você vai ter que ter feijão, arroz, farinha, fubá, macarrão para resolver. Não, algumas situações, irmãos, é alheio. Eu não sei. Mas algumas situações pode ser até uma oração que você resolva. A sua presença, a sua atitude, um abraço seu. Um abraço seu. Já pensou nisso? Às vezes um abraço resolve a situação. Quantas pessoas, por exemplo, naquela situação lá no Rio Grande do Sul, não gostaria de receber um abraço? Um abraço. O que você mais quer na vida? Um abraço. Um abraço? Um abraço. Como faz falta um abraço, né? Filho, por exemplo. Filho, irmãos, que cresceram dentro da sua casa, convivendo com pai, com mãe. Ele, às vezes, testemunha e diz assim, eu nunca recebi um abraço do meu pai. O abraço que eu digo é aquele abraço, um aconchego, né? De abraçar, de sentir o carinho, de sentir o cheiro do pai. Meu pai tinha um cheiro. A minha mãe tinha um cheiro. Parece que eu estou sentindo o cheirinho deles aqui. Então, irmão, nós temos um cheiro. Então, irmão, precisamos sentir o cheiro do outro.
Então, algumas situações, irmãos, é o que você tem em mão, o que você tem em mão. Não vai procurar, eu não tenho isso, não tenho aquilo para resolver a situação. Abigail, irmãos, ela lançou mão. O que era? Para resolver aquela situação não era nada, mas era o que tinha. Então, colocou em cima daquele jumento e envia para Davi. Procurar responder às situações, irmãos. Também, irmão, de forma mais racional agora, de forma mais racional e consciente, agora Abigail procurou visualizar de forma mais ampla e real o problema. Naquela ânsia, naquele fogo, naquele momento ali, ela tomou atitude, não, pega aí o que tem, coloca no jumento e manda para Davi. Vamos ver aqui, irmãos, no verso 19, e disse aos seus moços, os servos, né? Olha, ide adiante de mim, vá na frente, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido tolo, Nabal. Ela colocou em cima do jumento e disse para aqueles moços: olha, vão na frente que eu vou atrás. Irmãos, se nós visualizarmos aquela região de Moom, onde estava, eram regiões montanhosas. Não era fácil de andar de jumento. E no verso 20, diz lá, enquanto ela cavalgando um jumento, ou seja, ela mandou os alimentos com os servos, mas ela foi em cima de um jumento cavalgando. Qual é a velocidade do jumento, irmãos? É 200 km por hora? Não? Eles não sabem. Mas, irmãos, é passo, talvez mais devagar do que eu. Naquele momento, irmãos, aí sim, agora ela está pensando, visualizando o problema. Parte do problema já foi caminhando, já mandei para Davi. Eu vou me encontrar com ele. O que eu vou falar com ele? Senhor, me dê direcionamento, me dê... Aí assim, eu creio que agora ela buscou o Senhor. Senhor, agora eu preciso da tua palavra, eu vou me encontrar com Davi. O Davi está fervendo, o Davi quer matar meu marido, o Davi quer destruir tudinho. O que eu vou falar para ele? O que eu vou chegar diante dele e vou dizer o que para ele? Ela está pedindo, irmão, sabedoria. O texto não fala isso, mas nós precisamos entrar no texto e visualizar. Por isso que antes eu contei aquela história, para nós podermos visualizar, porque às vezes só lendo não conseguimos visualizar. Ela então, irmão, está caminhando em cima do jumento. Ou melhor, ela está sentada, o jumento caminhando, né? O jumento caminhando, ela sentada em cima do jumento e pensando, eu vou chegar a encontrar com Davi, o que eu vou falar para Davi? O que eu vou dizer para Davi? Senhor, me dá a tua palavra, me dá de oração, me dá sabedoria, me dá capacidade, me dá compreensão. Ela está orando. Irmãos, precisamos agora sim, de forma mais racional, porque a fé, ela é racional. Em Romanos capítulo 12, verso 2 diz isso, que a fé, ela é racional. É racional, é razão. Eu sei pelo qual motivo eu estou aqui neste lugar. Eu sei pelo qual motivo eu estou louvando ao Senhor. Eu sei pelo qual motivo eu estou cultuando ao Senhor. Eu sei quem é o meu Senhor. Isso é o que, irmão? Razão. É fé? É fé. Mas é racional. Eu não estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Não. Eu estou aqui de forma racional. A nossa fé é uma racional. Ela está raciocinando, visualizando o problema. Aquele meu marido, aquele bruto, aquele ignorante,
Ele causou tudo isso. E agora eu tenho que resolver, Senhor. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Um jumento está na frente. E aqueles peixinhos que eu mandei, aquele alimento, não serve para nada. É um cafezinho. Como é que vai alimentar dos 600 homens? Estão cheios de fome. Aquilo ali não vai servir de nada. Mas eu vou encontrar com Davi, que eu vou falar para Davi. Ela está orando, irmãos. Então, irmãos, agora sim, nós podemos agora orar. Agora podemos orar. Agora podemos, irmãos, buscar o direcionamento do Senhor. Parte dele, já, a que cabia a minha ação, eu fiz. Porque é assim, irmão, tem coisa que é eu que tenho que fazer. O Senhor não vai fazer por mim, não. Faça você. Faça a tua parte, que Deus vai fazer a dele. Às vezes ficamos preocupados em saber se Deus vai fazer a dele, né? Mas temos que fazer a nossa parte. Alguém já falou isso, né? Às vezes ficam preocupados se Deus vai fazer a parte dele. Ele sempre faz. E já fez a parte. Deus já fez. E eu? Procurar, irmão, responder à situação apressadamente. Durante o percurso da viagem, houve tempo para buscar o Senhor e o seu direcionamento. Agora veja no verso 20. Olha o verso 20, irmãos. Enquanto ela cavalgando, um jumento descia, encoberto pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. O verso 21. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possuiu no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Olha só, irmãos, Abigail montada no jumento. O que eu vou falar para Davi? Para amenizar essa situação. Senhor, dá-me sabedoria para resolver a situação. O Senhor me orienta. Do outro lado vem Davi. Senhor, eu protegia os bens de Nabal, ele me pagou mal por mal. Quando eu chegar lá, ele vai ver, eu vou passar o cerol nele. Duas situações, irmãos. É a situação que Abigail vai encontrar. Um homem extremamente furioso, raivoso, com ódio talvez no coração. Doido para matar. Já estava intento no seu coração. Eu vou lá com os 400 homens e destruir tudo. Vai ficar um macho, vai ficar um homem. Vou destruir todo o sexo masculino. Por isso que o servo de Nabal estava preocupado. Vai sobrar para mim. Então, irmãos, ela está caminhando para se encontrar com esse homem. Um coração já raivoso, querendo trazer vingança. E como você faz? Só através da sabedoria, irmãos. Através do direcionamento, da capacitação do Senhor. E assim é em nossos lares. E assim em nossas casas. Como resolver situações? Aquele meu marido bruto, ignorante, ele causou tudo isso. E eu vou fazer o quê? Do outro lado tem uma pessoa, ou uma família, ou um outro homem, uma outra mulher, raivoso, querendo vingança. Senhor, dá-me sabedoria para resolver ou apaziguar. A importância da sabedoria na família, meus irmãos, é procurar responder a situação apressadamente. Eu volto lá no verso 33. Bendita sejas tu, bendita seja a tua prudência, a tua sabedoria, o teu agir. E eu quero caminhar ali para o final, a hora avança. A importância da sabedoria na família, terceira observação, irmãos. Terceira observação, é de forma humilde e submissa ao Senhor, permitir ser canal de bênção. De forma humilde e submissa
ao Senhor é ser canal de bênção. Irmãos, Abigail não tinha intenção de resolver o problema. Ela queria como eu chegar de Davi e o que falar para ele, o que agir. Pela ação do Senhor, irmãos, é ser canal de transformação de vida. O verso 23 e o verso 24, vamos ler, diz assim: vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e, prostrando-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Verso 24, lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permita falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Ela está com o jumento, viu Davi, o que ela fez? Desceu do jumento, correu até Davi, se ajoelhou até Davi e disse: Adonai, Senhor meu, Adonai, Senhor, permita falar a tua serva, caia sobre mim toda a maldade que você quer fazer sobre Nabal. Irmãos, eu fico imaginando, Davi olhando aquela situação, aquela mulher ali ajoelhada e diz: Adonai. Davi está raivoso, já ameniza. Adonai, Senhor meu, já reconhece a autoridade de Davi, e diz para Davi: Davi, caia sobre mim a maldade que você quer fazer sobre Nabal. Quem é o chefe de família? Não é Nabal? Não foi ele o culpado de toda a situação? Não é ele o responsável da família? Mas ela se coloca, irmãos, diante de Davi, dizendo: eu quero tomar o lugar de Nabal. Certamente, irmãos, isso já amenizou o coração de Davi. Irmãos, às vezes só as nossas atitudes, só o fato de não sermos arrogantes, de não sermos prepotentes, mas sermos humildes. Não humilhar, chegar a humilhar, tem a verdade em mim, não é isso não. Humildemente é reconhecer que você está em situação inferior ao outro. Não é assim que nós chegamos diante do Senhor? Quando chegamos diante do Senhor para orar, nós reconhecemos de forma humilde: o Senhor é soberano. Hoje chegamos diante do Senhor igual aquele fariseu, lembra que Jesus contou? O fariseu e o publicano, que foi ao templo para orar, e o fariseu: Senhor, eu sou o rei da cocada preta, eu não sou como esse aqui não, pecador. Arrogante. E o texto diz que ele orava de si para si mesmo. Ele orava para si mesmo, não era para Deus não, ele orava para si. Ele se achava tão bom, o fariseu se achava tão bom, que não precisava nem de Deus. Deus precisava era dele. Ainda falou: eu não sou igual a esse publicano aí não. E o texto diz que o publicano não ousava nem levantar os seus olhos. Senhor, sê propício a mim, tenha misericórdia de mim, Senhor. E o Senhor Jesus diz que quem desceu justificado foi o publicano. Humilhou-se. Irmãos, muitas vezes os nossos problemas, dificuldades que nós temos, a resolução para chegar, para resolver, é chegar de forma humilde. Eu vou chegar naquela repartição, eu vou descer o barraco lá. Eles vão ver quem é que está falando. Eles vão saber quem é que está falando. Está pensando o quê? Que eu... Não, irmão, chega naquela repartição e diz: qual é o problema que eu posso
resolver. O que eu tenho que fazer para resolver? Ah, o senhor tem que fazer isso. Sim, deixa ele falar alto. Sim, então tá, então eu vou fazer isso, tá bom? Mas pode me orientar? E você vai falando baixo e tem que falar mais baixo, porque tem que lhe ouvir. O que fala baixo, você... O quê? Mas se você falar alto, ele vai falar mais alto que você. Que eu quero estar por cima, afinal de contas, eu sou o dono, eu sou o bom, eu sou o cara, e eu tenho que falar mais alto que você. Mas se você fala mais baixo, ele tem que falar mais baixo, porque ele precisa de ouvir. Você está falando baixo, ele o quê? Irmãos, temos que agir com estratégia para resolver. Irmãs, haja com estratégia para resolver a situação no seu lar, na sua casa. Seu marido que chega em casa cansado e estourado, ficou 2 horas no ônibus, metrô, chegou em casa, deixa ele, vai mandar ele tomar um banho. Quando ele chegar, ele vai ouvir. Não tem que falar não, resolva tu. Quando chegar, você diz, eu fiz assim, porque eu achei assim, resolver isso. Tenha sabedoria, irmãos. Irmãs, tenha sabedoria. De forma humilde, submissa ao Senhor, irmão, permitir ser canal de bênção, mesmo diante de situações adversas, ser humilde diante do Senhor, buscando a confiança em Deus para a resolução. Eu vou resolver o problema. Não vai resolver nada. Coloque-se na mão do Senhor. Vocês conhecem o Salmo 37, versículo 5, ou não está na Bíblia de vocês? Na minha está escrito assim, entrega ao Senhor o teu caminho. É o teu problema, a tua dificuldade, o teu desafio, e confia nele, e o mais ele, quem vai fazer? É você? Não, é o Senhor. Você é apenas instrumentos. Nós somos apenas instrumentos, irmãos. Instrumento de bênçãos. Nós não podemos ser instrumento de maldição, mas instrumento de bênçãos. Deixa eu adiantar aqui, agora já virei a folha. Confiar, irmãos, plenamente no Senhor, é que trará a solução final do problema e permanecer em paz. Veja lá, irmãos. Abigail, então, se encontrou com ele. Verso 25. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Porque o que significa o seu nome ele é. E o que significa Nabal mesmo? O que é? Tolo. Davi, ele é tolo. Davi, ele é tolo. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu Senhor que enviaste. Davi, aquele homem, meu marido, é um ignorante, ele é um tolo, é um grosseiro, é um beberrão, ele só pensa nele. Nabal é o seu nome, tolice já é o seu nome. Agora, se eu tivesse visto os teus servos, eu os daria, eu os atenderia, mas eu não vi. Ela está dizendo para ele, eu não vi. Ela já se colocou diante dele, já reconheceu que ele, Adonai, é meu Senhor. Aí no verso, ela vai relatar aí, que a gente vai pular, vai dizer que ele vai ser um grande rei. Vai ser um grande rei. Não leva essa maldade nas costas, não leva esse assassinato. Você vai chegar lá, vai matar Nabal, destruir tudo. Aí depois você vai ser um rei, e você vai pensar, eu quando era aquele homem, fui lá, fiz aquele assassinato, agora eu sou um grande rei, mas carrego das costas aquele assassinato. Nabal, não faça isso, Nabal. Davi, não faça isso, Davi. E ela vai conversando com Davi. Ela conversou o quê? Sabedoria do Senhor. E eu vou findar, irmão, no verso 35.
diz assim: então Davi recebeu da mão de Abigail. Recebeu o quê? Aquelas coisas que ela colocou, né? 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, 5 medidas de trigo tostado, não é qualquer trigo, foi tostado ainda, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. Davi está dizendo, eu recebi. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido. Ele disse para Abigail, 2 pontos, sobe em paz a tua casa, bens vês que ouvi a tua bendita, a tua petição, e a ela atendi. Irmãos, pela sabedoria de Abigail, o que Davi tinha para fazer com aqueles 400 homens, ele não fez. Ele disse: Abigail, vá em paz, sobe para sua casa, o que eu tinha para fazer, não vou fazer mais, esquece, apaga, vá em paz, Abigail. E Abigail então voltou para sua casa em paz. Mas nós não vamos falar nisso, só para não deixar de falar, o texto nos diz que Nabal, ele teve um AVC. Ele teve um AVC, ficou 10 dias em coma. Depois de 10 dias, Deus o levou. Deus o levou. Aí Davi, Abigail, eu lembro dela, formosa, ela me chamou de Senhor. Vai lá buscar aquela mulher, eu vou casar com ela. E ela fez o quê? Eis-me aqui, eu sou a tua mulher. E ela casou com o rei Davi. Só para finalizar aqui o capítulo 25. Meus amados irmãos e irmãs, nós lemos o Salmo número 127, verso 1 e verso 2. Que se nós trabalharmos, levantar cedo de madrugada, 4 horas, pegar 2 horas de ônibus, depois pegar o metrô em pé cheio, conseguir entrar no metrô, aí chega no trabalho, você trabalha o dia inteirinho, aí volta para casa, a mesma situação, metrô cheio de ônibus, chega em casa, resolve, você passa o mês todinho nisso. E o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia a sentinela, em vão você vai trabalhar. Se o Senhor não for o Senhor da sua casa, meu amado irmão, minha amada irmã, todo o seu esforço que está fazendo é apenas em vão. Mas se você colocar o Senhor na sua vida, ter sabedoria de ter o Senhor na sua vida, não vou dizer que você vai deixar de pegar ônibus, que você vai deixar de pegar metrô, mas você vai ter muito mais prazer, muito mais alegria, sabendo que o Senhor que está sendo provedor, esse trabalho foi o Senhor que me deu. É desse trabalho que o Senhor proveu o meu lar, a minha casa. É desse trabalho que o Senhor me deu aquela companheira que é sábia. Eu sou bruto, eu sou ignorante, mas ela é sábia. Mas você também pode ser sábio, prudente, se colocando diante do Senhor. Eu vou terminar, mas eu quero fazer um convite. 2 convites, na realidade. Primeiro, você está conosco nesta noite, ou está nos ouvindo através do culto, ainda não tem Jesus na sua vida? O seu lar ainda não tem Jesus? Eu quero fazer um convite para que você não saia hoje deste lugar sem ter Jesus na sua vida, sem sabedoria, sem discernimento. Você vai continuar trabalhando, esforço
e ainda reclamando das situações. Se você está conosco nesta noite, ou nos ouvindo, ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, mas quer ter sabedoria para administrar o seu lar, a sua família, você é o chefe da sua casa, o chefe da sua família, você quer ter Jesus como Salvador e Senhor, eu quero convidar que você levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. E se você está me ouvindo do outro lado da câmara, mande para nós um chat. Nós vamos entrar em contato com você, orando por você, pela sua vida. Não sai desse lugar sem ter Jesus como Salvador e Senhor. Mas eu quero fazer um segundo convite. O segundo convite é para a igreja. E eu espero ouvir uma resposta positiva. Eu quero dizer para você: você quer ter um lar onde Jesus seja o Senhor do seu lar? Você quer ter um lar onde a sabedoria vem de Deus? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. E você quer administrar o seu lar com sabedoria, com entendimento, com temor do Senhor, para que o Senhor lhe dê capacitação, orientação do seu espírito. Se você quer ter este lar, eu quero convidar que você se coloque em pé. Se você quer este lar, onde Jesus seja o centro da sua vida, do seu lar, da sua casa, da sua família, que você se coloque em pé. Não se coloque em pé porque o seu vizinho está. É uma decisão sua, uma decisão pessoal. Pastor Marcelo, você está vendo aqui toda a igreja em pé. Onde quer que Jesus seja o seu lar, onde esteja no seu lar, para que o seu lar seja administrado com sabedoria, com discernimento, com orientação e com a capacitação que só vem do Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você nesta hora, meu amado irmão e irmã igreja. Senhor nosso Deus e amado Pai, te agradecemos primeiramente pela palavra que Tu nos trouxe ao coração, da importância da sabedoria na família, no lar, na casa. Ó Deus, aqui está a Tua igreja em pé, dizendo, Senhor, que o meu lar quero que o meu lar seja administrado por Jesus. Quero que o meu lar tenha a sabedoria que vem de Ti. Quero que o meu lar, ó Deus, tenha o temor do Senhor. No meu lar haja paz, gozo. O meu lar haja, Senhor, alegria. Ó Deus, abençoa cada um destes Teus filhos. Onde Deus em pé se coloca dizendo exatamente isso. Que o meu lar, que a minha casa seja administrada pelo Senhor. E que o Senhor dê sabedoria ao casal, a sabedoria ao chefe de família, para administrar o seu lar, com entendimento, com sabedoria e com temor. Que não haja no lar um Nabal, tolo, ignorante, bruto, mas que no lar haja uma Abigail, amorosa, prudente, que age com discernimento e que age com temor e prontidão. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que ora hoje foi exposta aos nossos corações, e nós Te agradecemos por esta bendita palavra, e oramos e assim o fazemos no Teu próprio nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.